E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Cafézenhando. E você está assistindo uma speed art, que fará parte de uma série de vídeos em que eu vou mostrar para vocês como que eu faço para desenhar os meus personagens e como que eu faço aí para adaptar ou então trazer uma ideia ou as características de alguma lenda para a criação deste personagem. Como eu estou produzindo a história em quadrinho Coembo, que é uma história que utiliza o folclore brasileiro como a base fantástica, alguns dos meus personagens principais também são lendas do folclore. Nesse primeiro vídeo eu estou desenhando o Saci, como você já deve ter percebido aí nessas linhas iniciais. Eu particularmente gosto de fazer os esboços da musculatura antes de colocar a roupa, porque eu acho que isso aí facilita na hora de desenhar os volumes na roupa, ou na armadura, ou qualquer cobertura que esteja aí em cima do corpo. Acredito que em algum momento da vida de vocês, vocês tenham sido apresentados ao Saci, né? Aquele negrinho, criança, que gosta de azedar o leite, que gosta de trançar rabo de cavalo, que ao mesmo tempo também pede que os caçadores matem os animais indefesos na floresta, que também pedem que os madeireiros cortem árvores indiscriminadamente, e sem contar aí uma série de outros pormenores que a gente vai descobrindo à medida que a gente vai lendo vários relatos e vários casos sobre o Saci. A grande questão é que nós, brasileiros, somos sempre apresentados às versões infantis das nossas próprias lendas. E acabou gerando aquela sensação de que o folclore ele só é infantil. Passou ali mais ou menos da quinta série, que é até onde que essas lendas elas são interessantes para a grande maioria de nós. Depois disso não tem mais nada. É claro que não há nenhum problema em nós termos lendas com designs infantis, porque a grande maioria das histórias ao redor do mundo são assim. Mas eu acho que o grande problema aí na nossa realidade é que conforme a gente vai crescendo, essas histórias também não vão nos acompanhando. Passou aí da quinta série e sexta série, o Saci continua aí criancinha. As outras lendas aí que são um pouquinho mais adultas, um pouquinho mais pesadas, elas não chegam até a gente. Então a gente sempre tem essa sensação de que as lendas são crianças. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu decidi que eu ia fazer uma história em que eu fosse utilizar o folclore, como leigo também, a primeira coisa que me veio na cabeça eu quero criar um personagem que seja bad boy, que não tenha nada a ver com criança, que não seja nada infantil. Até aí, ok. Quando a gente vai criar um personagem, nós temos que ter um start de algum jeito. Só que só isso não resolve. A gente tem que pesquisar mais a fundo se a gente está utilizando uma lenda para que isso passe um pouco mais de veracidade na nossa história. Então, quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o nosso folclore, um pouco mais sobre o Saci, apareceu aí uma gama de informações que eu nunca tinha ouvido falar. E também não foi muito fácil. Eu comecei a trabalhar com a história do Coembo, foi em 2008. E foi bem difícil achar aí origens, achar é, outras informações sobre lendas do nosso folclore que não seja aquelas que estão nos livros das escolas aí da quarta série. Eu achei um pouco absurdo a gente morando no Brasil ter que praticamente capinar para poder achar alguma coisa. Mas enfim. Então eu fui sendo apresentado a várias facetas do Saci. Tem histórias em que ele é muito mais dark, tem histórias em que ele é um índio, né? A origem mesmo dele, se nós formos aí dar uma pesquisada e for comparando, o Saci original ele era um curumim, então ele tinha as duas pernas. O Saci original ele não é negro. Como assim? Eu não sabia desse detalhe. Tem versões em que o Saci ele tem um furo na mão. Tem versões em que o Saci é um curandeiro porque ele tem acesso aí conhecimento de várias ervas. Então, nesse primeiro vídeo, nesse primeiro momento, o que eu quero falar para vocês em termos aí do folclore é que existe bastante material, né? Principalmente com a ajuda da internet, a gente tem acesso aí a muitas coisas.
E essas informações são úteis quando nós estamos criando um personagem. Como o Saci ele é bem eclético, então no universo do Coelho, eu resolvi criar para ele uma tribo. Então nessa tribo tem sacis pequenos, curumins, tem sacis adolescentes, tem sacis adultos, tem sacias, obviamente. E eu fui pegando em cada uma das lendas que eu li do Saci algumas características para poder compor esse universo dele. A gente já ouviu falar aí em algum momento que os sacis nascem do bambu. Então existe na minha história um berçário, assim, digamos, de sacis, onde eles nascem do bambu. Mas são todos? Não são. Porque tem o saci original, que ele não é negro. Então ele não vai nascer do bambu. Também peguei alguns detalhes, como por exemplo, os sacis, eles vivem por 77 anos. Então, os sacis mais velhos da minha história têm 77 anos. E estou trabalhando assim, né? Eu vou lendo algumas coisinhas e vou adaptando na história. Conforme eu fui lendo sobre o Saci para poder compor o universo dele na minha história, muitas lendas com detalhes próximos e muito diferentes sobre ele foi aparecendo. Porque o folclore, ele tem disso. Ele é um conjunto de contos, é um conjunto de crenças populares, é um conjunto de dança, é um conjunto de música. Então, se numa região o Saci ele tem lendas criadas de um jeito, em uma outra região, em um outro estado, pode ter a mesma base, mas com detalhes diferentes. Como, por exemplo, a gente encontra aí histórias em que o Saci tem um furo na mão, né? A representação dele, ele tem um furo na mão, e em outras não. Em alguns ele também tem um pé virado igual o Curupira, e em outras não. Então, era meio difícil para mim criar o personagem do Saci na minha história, focar em apenas uma única lenda. Então, eu fui tirando algumas características de cada um para facilitar a minha vida e para o meu tic-tac funcionar adequadamente. O que eu tinha é que ele era um personagem brincalhão e que fazia aquelas peripécias todas. Então, se eu vou representar ele como adulto, a única personalidade assim que veio na minha mente no início era aquele que fez um personagem sarcástico. Ele também tem aquele viés meio de brincalhão, só que com um tom mais sarcástico, um tom mais irônico. E fui adaptando àquele viés, né, fantástico. Enquanto criança, ele criava situações que confundia as pessoas que entravam na floresta. Enquanto adulto, basicamente ele faz a mesma coisa, só que com alucinações que geram medo, né? Que para trazer aí um pouco mais do terror e um pouco mais do horror, que é o gênero principal assim do meu quadrinho. Que eu acabo misturando muitos gêneros porque eu sou desses. Gosto de uma coisa, gosto de outra, e acaba que quando a gente trabalha com muitas referências, no nosso trabalho principal a gente acaba absorvendo essas referências também. Então, inicialmente o Coelho ele tem um viés mais de horror, mas eu passo também pelo terror, passo um pouquinho pela ação, passo um pouquinho aí pela comédia e faço salada de frutos aí. Bem, gente, espero que não tenha ficado tão confuso esse primeiro vídeo, porque meu processo criativo é um caos, uma confusão só, no mesmo tempo que eu começo a pesquisar sobre alguma lenda, já começo a fazer os rascunhos, já começo a pensar na personalidade, aí eu sou obrigado a criar o nome, que eu não consigo trabalhar o personagem sem ter nome, aí vira uma confusão. Eu tentei dar uma resumida, colocar de uma maneira coerente, eu espero, para que aí eu pareça aí um profissional respeitável. E é isso, pessoas. Se vocês gostaram aí do vídeo, clique aí em gostei, clique aí no joinha, compartilhe o vídeo também. Vamos aí interagir, divulgar nossa cultura, conhecer novos trabalhos. Deixe nos comentários quando foi a primeira vez que você ouviu falar do Saci e quais lendas aí que vocês conhecem sobre ele. Isso também vocês conhecem outros trabalhos que utilizam o nosso folclore como a sua principal fonte de inspiração. Ok? Muito obrigado e é isso.